A história da escravidão nas Américas foi marcada por uma resistência escravativa e pela criação de formas de sociabilidade, manifestadas através de danças, cantos, religiões ou mesmo reações ao cativeiro, como ataques aos senhores, sabotagem da produção, defesa das famílias constituídas nas fazendas e fugas. Os historiadores chegaram a dividi-las em duas formas. A primeira seriam as fugas de ruptura, em que os escravos fugiam das fazendas e engenhos em busca da liberdade, criando quilombos e rompendo com o escravismo. Porém, havia ainda as fugas por reivindicação, em que os escravos fugiam das fazendas, mas sem o objetivo de conseguirem a liberdade. Muitas dessas fugas eram para que o escravo não fosse vendido, ou mesmo pelo motivo contrário, em que o senhor se desfizesse dele, pois não tinha nenhum interesse sobre o seu controle. Outros ainda buscavam conseguir um descanso nas duras rotinas de trabalho. Houve ainda fugas em que os escravos tinham interesse em mudar as condições de trabalho nos engenhos, pretendendo assim alterar os processos de trabalho e conseguirem uma margem maior de decisão sobre as formas de procederem durante a lida. Um exemplo pode ser encontrado no sul da Bahia no final do século XVIII. Por volta de 1789, no engenho de Santana de Ilhéus, os escravos crioulos, nascidos no Brasil, paralisaram o trabalho, mataram o feitor, pegaram as ferramentas do engenho e refugiaram-se nas matas do entorno da região. O objetivo deles não era serem libertados da condição de escravos, mas buscar maior liberdade na escravidão. Ao menos é isso que foi sugerido pelo documento criado pelos escravos fugidos e que foi encaminhado ao seu senhor, nomeado como Tratado Proposto a Manuel Silva Ferreira pelos seus escravos durante o tempo em que se conservaram levantados. Dentre as exigências dos escravos de Manuel da Silva Ferreira, havia um pedido de destinação das sextas e dos sábados das semanas para os escravos pudessem trabalhar para si próprios, pedindo ainda que o senhor destinasse a eles rede, tarrafas e canoas, além de pedirem para plantar arroz onde quisessem e em qualquer brejo, sem que para isso peçam licença, e poderemos cada um tirar jacarandás ou qualquer pau sem darmos parte para isso. Os escravos do engenho de Santana de Ilhéus lutavam ainda pela alteração dos processos de trabalho, quando exigiam que as reivindicações apresentadas demonstrassem o reconhecimento pelos escravos do trabalho que executavam, e decorrente disso a apresentação de outras formas para executá-los, indicando a tentativa de criar novos ritmos de trabalho menos cansativos. A escravidão africana no Brasil foi uma prática que se estendeu por mais de 3 séculos, sendo responsável pela escravização de milhares de pessoas. Os registros oficiais apontam que os primeiros africanos escravizados chegaram ao Brasil na década de 1560 e a rotina deles era permeada pela violência. A escravização de pessoas no Brasil foi uma das grandes marcas da colonização portuguesa, e essa prática se perpetuou em nosso país depois de conquistada a independência. Durante boa parte da colonização, a escravização de pessoas aqui se voltava contra índios e africanos, mas a partir de meados do século XVIII, as dos indígenas foi proibida. Isso fez com que a escravização no Brasil fosse voltada exclusivamente contra africanos trazidos para cá por meio do tráfico negreiro. A escravização de africanos em nosso país se iniciou por volta de 1550, embora o historiador Luiz Felipe de Alencastro afirme que o primeiro desembarque de africanos escravizados tenha sido registrado apenas na década de 1560. Bom, no Baixo Sul e no Sul da Bahia temos alguns municípios com presenças africanas, como por exemplo o município de Valença, de Nilo Peçanha, de Cairu, de Graciosa, e em Nilo Peçanha em especial temos a comunidade chamada Jatimane, que abriga cerca de 80 mil famílias, e nessa comunidade ela foi formada no século XIX, quando 2 irmãos osários surgiram de um cativeiro buscando abrigo na mata. Assim, na mata eles tinham que migrar para um lugar onde tivesse um rio, uma fonte de água, e esse lugar foi indicado por um índio que se chamava Mani, e esse índio criava abelhas do tipo jate, por isso o nome da comunidade Jatimane.